Oi, pessoal, vamos falar de adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Preste atenção que isso é bem importante. Atenção, viu? Ficaram em atenção, levantaram. Por exemplo, 2 mais um é 3, 3 mais 5 é 8, todo mundo sabe disso e é isso que vocês vinham fazendo até então, tá? Somando números naturais. Mas se você fizer 2 terços mais um quinto, olha, o 2 e o 1 em cima, o 3 e o 5 embaixo, não é 3 oitavos. Você não vai pegar esse mais esse e esse mais esse. Se você fizer isso, você vai estar piruando. Não faça isso, tá errado. Tem um jeito. Vocês vão ver nessa aula que 2 terços mais um quinto é 13 quinzeavos. Olha, não tem uma lógica certa aqui. A gente vai aprender como somar, tá bom? Vamos lá, então vamos começar mostrando para vocês geometricamente o que acontece aqui para a gente somar frações com denominadores diferentes. Então eu tenho lá 1 terço mais 2 quintos, está aqui meu 1 terço, está aqui meus 2 quintos. O inteiro tem que ser o mesmo, olha, ele começa e termina no mesmo lugar, é o mesmo pedaço. Só que aqui foi dividido em 3 partes e pego uma, aqui dividido em 5 e pego 2. Então se eu pegar a parte vermelha e jogar no mesmo inteiro, pegar a parte azul e jogar no mesmo inteiro, eu não sei que fração do inteiro foi ocupada. Aqui eu tenho 3 partes, mas são 3 partes de tamanhos diferentes. Olha, aqui tem um tamanho, que é esse pedacinho aqui, ó, ele seria mais ou menos desse tamanho aqui. E aqui tem outro tamanho. Tá? Então, ficou uma bagunça. Então, não dá para eu dizer que fração é essa aqui, porque fração, vocês sabem, ela trabalha com divisões do mesmo tamanho, tá? Em partes iguais. Então vamos de novo. Vamos pegar lá 1 terço, vamos pegar o 2 quintos. E agora vamos encontrar uma outra maneira de representar 1 terço. Tá? A mesma figura, do mesmo tamanho, com a mesma quantidade pintada. Tá? Só que aqui eu dividi em 15 pedaços, não em 3, como eu fiz aqui. E daí, é claro, fiquei com 5 partes das 15, em vez de uma das 3. Basicamente, o que eu fiz aqui foi encontrar uma fração equivalente multiplicando em cima e embaixo por 5. 3 vezes 5 é 15, 1 vezes 5, 5. Tá? Vou fazer o mesmo com 2 quintos. Eu pego o mesmo inteiro, só que em vez de dividir em 5 partes, eu dividi em 15 partes. Tá? Basicamente, eu multipliquei a fração por 3. Tá? Cada pedacinho aqui eu dividi em 3 pedaços. Agora eu não tenho mais 2 de 5, eu tenho 6 de 15. E agora sim, eu vou conseguir somar essas frações, porque em vez de somar 1 terço mais 2 quintos, eu vou somar 5 quinzeavos mais 6 quinzeavos, porque são as mesmas coisas, são frações equivalentes. Tá? Então eu pego um inteiro, divido ele em 15 partes, e agora sim, eu jogo as 5 partes das 15 aqui, as 6 partes das 15, e eu vou ter aqui 11 quinzeavos. Essa é a minha representação geométrica da soma aqui. E aqui é a mesma lógica que a gente que a gente viu naquele outro vídeo. Denominadores iguais, repito eles e somo os numeradores. Então, 1 terço mais 2 quintos é 11 quinzeavos. Tá? É a mesma conta, feita de uma forma um pouco diferente. Então vamos ver como resolver essa conta sem desenho, né? Porque é bastante empenho ficar desenhando. Então o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar frações equivalentes que têm o mesmo denominador. Esse é sempre o nosso objetivo na adição e na subtração de frações com denominadores diferentes. Listei aqui alguns das frações equivalentes a 1 terço. Olha, multipliquei por 2, multipliquei ela por 3, por 4, por 5, sempre em cima e embaixo, tá? Senão não é fração equivalente. E poderia fazer isso infinitamente, né? O 2 quintos é a mesma coisa. Multipliquei por 2, por 3, por 4 e assim vai. Eu parei aqui porque eu já vi que eu tinha duas frações com o mesmo denominador. Olha, o 6 quinzeavos é equivalente a 2 quintos e o 5 quinzeavos é equivalente a 1 terço. Então, basicamente, já que eu não consigo somar frações com denominadores diferentes, eu troco elas por frações que têm o mesmo denominador.
Então, basicamente, o que vocês têm que fazer é isso, encontrar frações que tenham o mesmo denominador. Um jeito de fazer é assim, listando várias frações até encontrar, tá? Outro jeito eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Denominadores iguais, repito, somos numeradores. Repete o 15, 5 mais 6 é 11, fechou. Tá? Então, 1/3 mais 2/5 é 11/15. Essa é a minha resposta para esse problema. Tá? Vamos então a mais um exemplo, e agora com os cálculos que a gente vai fazer na prática. Tá? Porque esses cálculos de listar as frações equivalentes, vocês podem fazer, mas ele é demorado. Tá? Então, vamos procurar um jeitinho mais fácil de fazer isso. Ok, então tem aqui 1/2 mais 1/3. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar primeiro o MMC de 2 e de 3, porque o problema está nos denominadores. Tá? Olha, os numeradores são iguais, mas é coincidência, tá? O que importa são os denominadores. Então, eu tenho aqui 1/2 mais 1/3, o denominador é 2 e 3, encontro o MMC de 2 e de 3, que é 6. Beleza, então eu já sei que as minhas frações equivalentes terão como denominador o MMC, que é o 6. Tá? Agora eu tenho que pensar, por quanto que eu multiplico a primeira fração para ela ter um denominador 6? Bom, se tem um 2 embaixo e ele virou 6, significa que eu multipliquei em cima e embaixo por 3. Então, aqui eu tenho um 3. 1 vezes 3 dá 3. A segunda fração, a mesma lógica. Por quanto que eu multipliquei o 3 para virar um 6? Eu multipliquei por 2. Então, 1 eu tenho que multiplicar por 2 também. 1 vezes 2 dá 2. Beleza. Encontrei frações equivalentes. Elas têm o mesmo denominador. Só repetir o denominador e somar os numeradores. 5/6. Então, 1/2 mais 1/3 equivale a 5/6. Bom, eu aconselho vocês que tentem listar aqui as frações equivalentes a 1/2, equivalentes a 1/3, para vocês verem o tempo que vocês demorariam para fazer listando essas frações, tá? Outra coisa, por exemplo, nesse caso, o 2 vezes 3 também dava 6, tá? Se eu pegasse e multiplicasse o 2 vezes 3, eu já saberia quem seria o meu denominador. Não precisaria fazer o MMC. Mas, por exemplo, se eu tivesse 2/5 mais 1/10, por exemplo, se eu pegar o 5 vezes 10, dá 50. E o MMC de 5 e de 10 é 10. Tá? Então, se eu fizer com 50 embaixo, vai dar certo. Tá? Só que se eu fizer com o 10 embaixo, vai ser mais simples. Tá? Então, tanto faz o jeito que você vai resolver. Dos dois jeitos vai dar certo. Tá? Então, vou fazer aqui para vocês verem esse exemplo que eu dei, dos dois jeitos, que vai dar do mesmo jeito. Então, vamos lá. Das duas maneiras, vai dar o mesmo resultado. Então, para o 5 virar um 50, eu multipliquei por 10. Então, eu vou multiplicar o 2 por 10 também e vai dar 20. Para o 10 virar 50, multipliquei por 5. 5 vezes 10. Então, multiplico 1 por 5 também, vai dar 5. Se eu resolver essa conta, eu tenho o denominador de baixo, eu repito, e 20 mais 5 dá 25. E eu posso simplificar essa fração por 25. Vou dividir em cima e embaixo por 25. Olha, vai dar 1/2. Beleza, esse é o resultado que eu estou procurando. Se eu tivesse feito com o MMC, que é 10, olha, para o 5 virar 10, eu multipliquei por 2. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Para o 10 virar 10, eu não fiz nada, ele já é 10. Então, eu só repeti o 1 em cima. Ou pensar, 10 vezes 1 dá 10, 1 vezes 1 dá 1. 5 em cima, somei em cima, repeti embaixo, 5/10. Vou simplificar por 5, vai dar 1/2. Tem que dar a mesma coisa, é a mesma conta. Beleza? Essas são algumas maneiras aí para vocês resolverem. Agora vocês já sabem, né? Não vai ficar piruando por aí. Esse jeito aqui de somar em cima e somar embaixo tá bem errado. A gente tem que encontrar frações equivalentes e daí repete o denominador e soma os numeradores. Se for o caso, se for subtração, subtrai.
Vamos praticar então, ó. Vou deixar para vocês vão pausar o vídeo e vão resolver essas operaçõezinhas aqui, tá? Olha que aqui tem um número misto, primeiro transforma ele em fração imprópria e depois resolve, tá? Pausou, né? Dá uma olhadinha aqui na resposta e vê se bateu com as tuas respostas, olha. 101, 14 avos e assim por diante. E eu não vou resolver nesse vídeo, eu vou deixar esse card aqui para vocês darem uma olhadinha e tentar, lá vocês vão ver a correção dessas expressões aqui, tá bom? Se já tá tudo certo, não precisa nem assistir o videozinho ali, tá? Se ficou com dúvida em alguma coisa, vai lá e assiste e bora praticar.